Olá, meu nome é André Conte, eu sou editor da Companhia das Letras, onde eu trabalho com literatura e quadrinhos. E eu vim aqui falar hoje sobre Maus, provavelmente um dos quadrinhos mais importantes do século XX e um dos livros mais relevantes dos últimos 30 anos. É uma obra-prima, pessoal, é uma autobiografia em quadrinhos, feita pelo filho de um sobrevivente do campo de Auschwitz, né, do campo de concentração, e justamente pelo fato dela ter sido feita em quadrinhos, né, há muitos relatos sobre sobreviventes de campos de concentração e tal, mas esse talvez seja um dos mais impactantes pela escolha do autor, o Art Spiegelman, de fazer isso em quadrinhos. E por que então contar a história do pai dele, do Vladek, em quadrinhos, né? O que o Art Spiegelman queria ao contar a história desse sujeito que, por uma série de acontecimentos históricos, acaba sendo levado para um campo de concentração e lá sobrevive, né? E um livro também que, além de lidar com uma questão que é evidentemente muito pessoal, vai tratar também dos demônios interiores da família Spiegelman, incluindo o suicídio da mãe dele, os problemas dele com depressão, drogas, bebida. Enfim, é um livro muito honesto e muito sincero sobre uma família feita em frangalhos pela Segunda Guerra Mundial. Então, essa, como eu disse, é a história do livro, né? A história de como esse pai dele sobreviveu ao Holocausto, contada pelo próprio pai a partir de uma série de entrevistas que o Spiegelman faz com ele até a morte dele. Com um detalhe, que é o detalhe que muda tudo, é que não há pessoas no livro, é um livro contado com animais. Então, os nazistas são gatos, os judeus são ratos, os franceses são coelhos, os americanos são cachorro, enfim, são metáforas de animais para esses personagens. E por que ele fez isso, né? Segundo ele próprio, ele ao mesmo tempo queria contar uma história que fosse imensamente pessoal, a história do pai dele, mas ele queria também contar uma história que fosse universal, uma história de sobreviventes, uma história de uma família no século XX. Então, se ele, na cabeça dele, se ele desenhasse o pai dele, o Vladek, como uma pequena fotografia em quadrinhos, ele ia transformar aquele livro num livro sobre o pai dele. Ao escolher um rato, e ratos de feições muito simples, né? Ele não é um livro muito... O traço é quase cartunesco. Ao escolher uma coisa de cartoon, né, de desenho animado, onde que você vê animais como personagens? É na Disney, nos gibis infantis. Ao escolher esses signos muito primários para representar personagens muito reais, ele universaliza esses personagens. Então o pai dele, ele tem uma feição que pode ser o pai de qualquer um, né? O que está em jogo ali é como essa pessoa, e não o Vladek, sobreviveu a essa guerra. E, portanto, a relação entre gatos e ratos, que evidentemente ele pega de tudo, né? Do Tom e Jerry, mistura tudo o livro. E, ao contrário, provavelmente, de todas as expectativas, deu tudo certo. Ele é um livro muito poderoso porque ele é contado com gatos e ratos. Ele não seria o mesmo livro se ele fosse contado com os seres humanos numa situação de guerra. O estranhamento inicial é logo substituído por uma espécie de universalização, não só da guerra, como do sofrimento familiar, das dificuldades entre os pais. Quer dizer, nós, provavelmente vocês, não foram, a Segunda Guerra Mundial não tem um efeito direto sobre vocês, seus pais não foram, seus avós provavelmente não foram, mas ao fazer esse engenhoso uso, né, do cartoon, ele está pegando essa história, que é uma história de sobreviventes, e transformando numa história de família. E família todo mundo tem, né? Então, claro que é um drama profundo, como eu disse, envolve suicídio, muita tristeza, né? Um livro profundamente triste. Mas, além disso, né, além da história do Art Spiegelman e da sua família, o que nós temos é uma história sobre famílias, sobre uma família em tempos de guerra, sobre, se no limite, toda família não vive sempre tempos de guerra, né? Sobre como as relações entre as pessoas mudam de acordo com os acontecimentos históricos, sobre como uma coisa que ocorreu aqui num país vai esfacelar uma família, um continente para lá. Então é um livro muito poderoso sobre
é uma família de sobreviventes e, como eu disse, no limite sobre nós, né? Nós, como a gente se relaciona com as pessoas, o efeito que a história tem sobre as pessoas, né? O pai dele é um sobrevivente de um campo de concentração que, para sobreviver, precisava comer, ele tinha um pão por dia, ele tinha que separar aquele pão em 500 pedacinhos e comer ao longo dos dias, porque no próximo dia não podia ter um pão. Então, quando ele, libertado já, décadas depois na casa dele, ele não consegue, por exemplo, jogar fora um cabide, porque aquilo ficou introjetado nele, né? A possibilidade de você precisar de uma coisa que pode servir de troca para salvar a tua vida numa situação de guerra. Então, e aí, obviamente, isso afeta a vida do filho, né? Que vive com um pai que é totalmente louco e com muitas e muitas questões, como vocês vão ver. Então, é um livro brilhante. Ele foi o primeiro quadrinho a ganhar o prêmio Pulitzer, né, que é o prêmio de literatura mais importante dos Estados Unidos, e ele veio para dizer justamente isso. Se até a década de 80 as pessoas ainda tinham dúvidas de que quadrinhos eram feitos para crianças e direcionados a crianças e não podiam ter a densidade artística de uma pintura, um filme ou um livro, o Spiegelman meio acabou com isso. Ele ganhou o maior prêmio literário dos Estados Unidos com um livro de animaizinhos, né, de ratinhos e gatinhos, justamente porque ele fez essa história adulta e voltada para leitores adultos e não crianças, né? Então, além de ser um grande livro, de ser como vocês evidentemente vão ver, ele é também um marco na história dos quadrinhos, né? Ele é uma espécie de resposta. Toda vez que alguém fala quadrinho é para criança, fulano não pode ler quadrinho, você fala, olha, tem o Maus, que ganhou o Pulitzer, e depois dele as portas se abriram, né, para um outro mundo poder ser retratado nos quadrinhos. Bom, eu vou ler também um trecho, não é exatamente da história em quadrinhos, é uma citação que o Spiegelman faz de um jornal publicado na Pomerânia, na Alemanha, em meados de 1930. Mickey Mouse é o ideal mais lamentável de que se tem notícias. As emoções sadias mostram a todo rapaz independente, todo jovem honrado, que um ser imundo e pestilento, o maior portador de bactérias do reino animal, não pode ser o tipo ideal de animal. Abaixo a brutalização do povo pela propaganda dos judeus. Abaixo o Mickey Mouse. Usem a suástica. Espero que vocês aproveitem a leitura e que a discussão sobre os temas do livro seja proveitosa.